Olá, irmãos e irmãs, a paz de Cristo. Aqui é Yasser Mota. Estamos no terceiro dia do Cerco de Jericó. Estou participando aí, para quem não sabe, do Cerco de Jericó do Frei Gilson. Minha esposa e eu estamos acordando às 4 da manhã fazendo oração, fazendo rosário. Está sendo uma benção, está sendo maravilhoso. E convido a você que participe, porque você vai ver quanta bênção vai acontecer em sua vida. E você aí que tem grupos de WhatsApp, pessoas que você sabe que tem uma abertura aí para a palavra de Deus, ou alguém que você sente que precisa de ajuda, compartilhe esse vídeo, certo? Porque às vezes pensamos que precisamos viajar, fazer longos esforços para evangelizar, mas um simples compartilhamento pode ajudar muita gente, tá certo? Então vamos lá. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto o escutavam, Jesus acrescentou uma parábola, porque estavam perto de Jerusalém e eles acreditavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser nomeado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus servos, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Façam com que elas rendam até que eu volte. Mas seus concidadãos o odiavam e enviaram através dele alguns representantes para dizer: Não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas ele foi nomeado rei e voltou. Mandou então chamar aqueles servos a quem havia dado o dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. Veio o primeiro e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. Ele respondeu: Muito bem, servo bom. Como você foi fiel no pouco, vai administrar 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. Ele respondeu também a este: Você vai administrar 5 cidades. Veio o outro e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei num lenço. Porque eu tinha medo do Senhor, que é um homem exigente. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O rei respondeu: Servo mau, eu o julgo pela sua própria boca. Não sabia que sou um homem exigente, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então você não depositou meu dinheiro no banco? Ao voltar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí: Tirem as 100 moedas dele e as entreguem para aquele que tem 1.000. Disseram-lhe: Senhor, este já tem 1.000 moedas. Eu lhes digo: a todo aquele que tem, lhe será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que tem, lhe será tirado. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha frente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, que palavra bonita e forte, né? Porque, veja, aqui temos dois julgamentos, duas condenações, tá certo? Uma para os inimigos de Jesus e a outra para o povo de Deus, né? Seria o que isso simboliza nessa parábola, né? Então, a gente vê que não só as pessoas, né, que do povo de Deus, né, vão ser julgadas, mas também as que não são povo de Deus, né? E vemos aqui que as pessoas naquela época, elas não entendiam muito bem, né, porque Jesus ia morrer, porque eles tinham uma visão messiânica errada, né? Achavam que Jesus ia ser o rei, que Jesus ia exterminar todos aqueles que não eram, né, do povo de Deus. Eles tinham essa visão, então Jesus sentiu que deveria fazer esta parábola para clarear mais a visão daquelas pessoas, certo?
Então aí nós vemos que o homem nobre é Jesus, né? E essas 100 moedas seriam o Espírito Santo que ele deixou conosco, né? Os sacramentos, a igreja, né? Tanta graça que a gente tem em nossa vida e a gente não sabe reconhecer, né? E o que diz que ele foi ser coroado é quando Jesus foi para o céu, né? Após o terceiro dia, ele foi lá, ele foi ser coroado, tá certo? Então, quem são os inimigos aí? São os fariseus, são os sumos sacerdotes, né? Que sempre perseguiam Jesus, apesar de serem considerados pessoas, né? Religiosas, pessoas de Deus, né? E todos aqueles que não consideravam Jesus como Salvador, pessoas que odiavam a Deus, pessoas que não faziam parte realmente, não é, do povo de Deus. E os servos aqui representam o povo de Deus, né? Que seriam pessoas o quê, pessoal? Pessoas que não trazem almas para Deus, né? Pessoas preguiçosas. Porque assim, tem muito cristão que, apesar de até ir participar, né, da missa todos os domingos, mas ela é uma pessoa fria na fé, tá certo? Então ela não se preocupa, né, em convidar pessoas para evangelizar, para levar para a igreja, né, para elas se converterem verdadeiramente, tá certo? E acaba que não colabora com o reino de Deus, tá certo? Às vezes, no caso da preguiça, são pessoas que têm tempo para tudo, menos para ir para a igreja, né? Ah, porque no domingo eu tive que visitar um parente, ah, porque chegaram pessoas aqui em minha casa e eu não pude sair. Irmãos, as pessoas têm que ter a consciência que você é um servo de Deus, né? Que obedece o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se chega uma visita em sua casa, né, a gente tem que falar, olha, fique à vontade, a casa é sua, mas eu tenho esse compromisso com Deus, mas fique à vontade. Não se preocupe que, né, a casa é sua, ou se não tiver ninguém para fazer companhia, a pessoa volta para casa, né? Mas ela tem que saber que você tem aquele domingo já reservado para Deus, tá certo? Então a gente tem que ter essa firmeza, tá certo? Tem que ter essa firmeza para poder as coisas de Deus começarem a agir em nossa vida, tá certo? Então, no caso Pedro, né? Ele falou muito bem aí que os julgamentos, né, tem um trecho bíblico que o Pedro faz uma carta, né, e fala que o julgamento de Deus vai começar pelo povo de Deus, né? Então, justamente por sermos servos de Deus, né, existe essa exigência, né, que a gente tem que, né, ter essa disciplina, tem que ter esse compromisso, tá certo? Então, a gente vê que a recompensa de Deus, né, ela sempre é maior do que o nosso esforço. Quando a gente é fiel, quando a gente é humilde, quando a gente, né, leva almas para Ele, né? Porque veja, Jesus deu 100 moedas, né, na parábola ele deu 100 moedas para o, para o servo, né? O rei lá deu 100 moedas para o servo. Então, esse rei representa Jesus. Então, o que multiplicou 10 vezes, ele recebeu 10 cidades, né? Então veja a proporção, não é, da maravilha de Deus, da bênção que Deus dá em nossa vida quando a gente é fiel, quando a gente busca realmente, né, seguir, né, com disciplina, né, e pensando sempre em salvar as pessoas, né? A gente vê que Deus, ele não só apenas é justo e misericordioso, né? Misericordioso porque às vezes a pessoa erra a vida toda e Deus ainda perdoa quando há aquele verdadeiro arrependimento, tá certo? Deus, ele, além de ser misericordioso, ele honra, né, muito mais do que a pessoa merece quando ela é fiel, tá certo? Então a gente, nós irmãos, temos que ser humildes, não ficar tocando trombeta por tudo que a gente faz, né, na igreja,
tá certo? Ontem mesmo vimos que, no caso do cobrador de impostos, tá certo? As pessoas ficavam murmurando: poxa, Jesus foi para a casa do cobrador de imposto, isso é injusto. Então, nós vemos isso na igreja também. Pessoas competindo com os irmãos, né? Falando: olha, o fulano ali tá fazendo leitura, tá cantando, mas é só para aparecer, é por isso, é por aquilo. Tá certo, irmãos? Então a gente não pode deixar isso acontecer. Tá julgando os irmãos. A gente tem que ter humildade, a gente tem que pensar que aquela pessoa está colaborando para o reino de Deus. Sempre ver o lado positivo das pessoas, né? O lado bom, não ficar procurando pôr defeito em todo mundo, tá certo? Então, esse terceiro servo aí, né? O segundo seria o mesmo caso do primeiro, e o terceiro servo seria um cristão egoísta, tá certo? Por que egoísta? Porque ele não aumenta o patrimônio do Senhor. Ele não está preocupado, né, em levar almas para Deus, tá certo? Ele não, às vezes não paga um dízimo, não é, para colaborar para a obra de Deus, porque a gente sabe que a igreja ela não sustenta a base de nada, ela tem que ter, né, ela tem que ter ajuda financeira também para se sustentar, senão a obra não vai para frente, tá certo? Então a gente, no caso, esse terceiro servo aí seria o cristão egoísta, tá certo? Que não participa, né? Que não leva a sério, né? Que tá só ali, às vezes até vai, mas tá frio, não tá, se entrega. Então a gente tem que fazer render o patrimônio de Deus, que são as almas, né? Deus quer almas, quer salvar as almas. Então esse patrimônio de Deus seriam as almas. Então, quem apenas é, vai para a igreja, mas não leva almas para Deus, está sendo esse servo egoísta, certo? E vocês veem que o servo falou, o Senhor é severo, né? Mas como assim severo, né? A pessoa achar que Deus é severo, né? Se temos tantas graças, temos a nossa vida, acordamos, respiramos, né? Deus deixou a igreja, tanta bênção, tanta coisa bonita, né? Para a gente ganhar a salvação, tá certo? Então, às vezes a pessoa ela deixa de colaborar com a obra de Deus por medo, por preguiça, né? Às vezes fazem um convite para ela, vá, faça uma leitura, tal. A pessoa fala, né, eu vou ver e tal, fica com aquele medo e fica a vida toda protelando, protelando e às vezes não vai para a igreja com preguiça, né? Inventa mil desculpas, vai para a praia, viaja, mas não vai para a igreja de forma alguma, tá certo? Então, aí Jesus fala: quem tem será dado ainda mais, certo? Porque essas pessoas que receberam o convite e acabaram negando, né? A pessoa que fala, eu vou ver e tal, então Deus dá a oportunidade para outra, né? E é, quem tem recebe ainda mais, porque às vezes uma pessoa que já está bem atarefada na igreja, fazendo mil coisas, ela acolhe aquela coisa que seria para, no caso, o cristão que não quer assumir o que Deus está pedindo, né? Então, a gente tem que ver isso. As pessoas têm um costume de falar assim: olha, quem tem dinheiro faz dinheiro, quem tem mais dinheiro ganha mais dinheiro ainda, né? Então, o reino espiritual tem essa dinâmica parecida, né? Que se a pessoa tem medo de assumir o chamado de Deus, então quem já tem muitas coisas já assumindo, ela vai assumir aquela missão da pessoa por falta de ter outras pessoas para assumirem essas missões, né? Então, para resumir, para concluir, né, nós vimos que tanto os inimigos como os amigos, né, tanto no caso da parábola, os amigos e os servos, os inimigos, que eram aqueles que odiavam, né, o rei, quanto os servos, que na nossa realidade seriam as pessoas que não são do povo de Deus, os inimigos, né? E o servo de Deus, todas essas duas pessoas vão ser julgadas da mesma forma, tá certo? Então, a gente tem que ter essa consciência, tá certo? E
assumir, aceitar o chamado de Deus, tá certo? Quem sabe você não começa agora fazendo um compartilhamento, né, desse vídeo para poder fazer a evangelização. Então, eu agradeço aqui, né, quem acompanhou até aqui e fiquem com Deus. Amanhã temos mais um vídeo, tá certo? Até lá.